Seja muito bem-vindo, meu nome é Bruno e hoje nós vamos fazer um breve tutorial mostrando alguns recursos do Hypermill. Então, para quem não conhece, esse é o Hypermill, tá? O Hypermill, você pode trabalhar com o Hypermill dentro do Inventor, dentro do SolidWorks ou dentro do nosso CAD, tá? Então, nessa aba superior aqui em cima, nós temos apenas os recursos de CAD e na aba lateral esquerda nós temos os recursos de CAM, tá? Brevemente vou mostrar aqui alguns recursos muito utilizado em ferramentaria, onde você precisa estender alguma superfície, né, para proteger. Então eu posso utilizar esse comando, estender e reduzir superfície. Simples, com um clique eu já consigo estender essa superfície e trabalhar ela da forma que for necessária, né? Eu posso salvar essa superfície em layers, por propriedade, por nome, por cor, tá? Um outro recurso bem interessante é para fechamento de furos. Então, nesse molde nós não temos nenhuma furação, mas vai ser possível analisar isso aqui na morsa. Você tem um molde, uma peça, você precisa fechar os furos, né, para fazer um acabamento ou um desbaste para ele não entrar no furo. Você utiliza esse recurso. Quando eu aperto a tecla A no teclado, ele seleciona tudo que eu tenho dentro da área de trabalho, clico em OK e ele já fechou todos os furos. Então isso aqui é um recurso bem interessante, prático e rápido, tá? Na aba de CAM do Hypermill, né, eu tenho as tarefas, né, de usinagem, as ferramentas que estão sendo utilizadas de um banco de dados, os frames criados. Os frames são os posicionamentos de usinagem. A maioria desses frames eles são criados automaticamente dentro dos nossos ciclos. Eu vou mostrar em uma operação como isso acontece. A definição de modelo de usinagem, a definição do material bruto. O software tem reconhecimento de features como furação, operações 2D, tá? Você consegue fazer por aqui. E criação de macros. Legal. Rapidamente aqui, ó, mostrar algumas das operações que nós temos no Hypermill, né? Então, medição, aí nós temos todas essas operações, torneamento, furação, fresamento 2D, 3D, tem um 3D avançado também, né? Ciclos 5 eixos, são muitos ciclos, né? Então, de 5 eixos em cavidade, ok? 5 eixos em superfície, usinagem tubo, blade, impeller, dental, e também nós temos um módulo de fresamento em pneu, módulo de pneu, ok? Então, seguinte, eu tenho essa peça a ser usinada, eu preciso fazer um acabamento e nessa região, tá? E um dos problemas que eu tenho é porque o comprimento da ferramenta ele é muito curto, tá? Apenas 20 milímetros. Então, o que isso acontece? Na hora que eu habilito a verificação da ferramenta de colisão, eu tenho algumas formas para se trabalhar. Tratando-se de um ciclo 3 eixos, eu posso pedir para o software me indicar qual é o comprimento que ela deve ser reduzida ou estendida para concluir uma usinagem. Vamos ver esse exemplo. Ok? Então, ele está gerando o processo. A ferramenta ela tem 20 milímetros para fora. O software está calculando o caminho. Ok. Indicação. O comprimento da ferramenta configurado é de 20 milímetros e o necessário para você fazer essa usinagem é 30. Então você precisa fazer essa modificação para que você consiga completar essa usinagem com essa mesma ferramenta, sem que haja nenhuma colisão, ok? Outra opção que nós temos é recortar. Se eu desabilitar aqui, né, ó, o reduzir e o estender, eu habilitar a opção recortar, todo o caminho em que ele encontrar colisão com essa ferramenta com balanço de 20 milímetros, ele vai recortar. Então nós só temos o caminho da usinagem em si. Vamos fazer uma breve simulação. Vamos colocar
a ferramenta aqui. A gente consegue verificar o comportamento do ciclo, né? Então, antes dele ter colisão, ele pega e afasta, né? Então você vai conseguir fazer o máximo possível de usinagem com essa mesma ferramenta, ok? Então, ó, legal? Bom, tratando-se de que você possui uma máquina com quinto eixo, sim, já existem ciclos prontos para você fazer isso, mas esse ciclo que eu vou mostrar para vocês é bem interessante. Por quê? Ele parte de um conceito de 3 eixos. Então, a maioria das pessoas já sabem programar com 3 eixos. Então, como que ele funciona? Você programa essa estratégia em 3 eixos, ok? E nós vamos convertê-la para 5 eixos. Como funciona? Seguinte, dentro da operação de acabamento, eu vou pedir para o software ignorar qualquer cheque de colisão. Então isso se torna uma usinagem de referência, tá? Então ele mostra vários alarmes, o software não permite que eu gere o código NC dessa estratégia, justamente porque ela é uma usinagem de referência, ela pode possuir colisões, como nesse caso. Porém, o que é interessante, ó, ele fez o caminho perfeito, né? Imaginando que não existe colisão, ele fez um caminho perfeito. Então, eu vou converter esse caminho 3 eixos em um caminho 5 eixos. Como? Botão direito em cima da operação, nova operação, 5 eixos. O nome do ciclo se chama Rework. Eu seleciono a operação que eu quero. Ok? Legal. Bom, eu vou pedir para ele manter os mesmos dados tecnológicos da operação de referência, ok? E vou pedir para ele reescrever esse mesmo percurso, tá? Então ele vai reescrever esse percurso em 5 eixos. E aí a parte toda complexa da programação 5 eixos está aqui. Como que ela funciona? Eu tenho o ângulo tilt, é o ângulo de inclinação em que a máquina vai começar. Então eu falo, máquina, eu quero que você comece inclinado a 20 graus. Ah, Bruno, como você sabe? Por exemplo, vamos lá. Deixa eu mostrar aqui, habilitar o suporte. Vou utilizar um recurso de CAD, um dos nossos recursos de CAD, para exemplificar como definir aquele ângulo ali de uma forma mais precisa. Aqui, vou criar um cone, ó. E olha que interessante também, pessoal. Janela de CAM aberta, recurso de CAD dentro de uma ferramenta. Então, bem simples de usar. Ó. Isso aqui é como que eu defino a inclinação? É o seguinte. Tratando-se desse cone, assim que ele encontrar um movimento de colisão, qual é o mínimo que ele precisa estar inclinado para o software não ter que ficar recalculando? Porque como o rework funciona? A cada momento em que o Hypermill identifica uma colisão, automaticamente ele se afasta da colisão. Então esse ângulo ele vai se ajustando o tempo inteiro. Então, caso você queira um cálculo mais rápido, você consegue definir por aqui, ó. Essa é a inclinação mínima para não haver colisão com essa parte do cone ou com a parte de cima. Então nós estamos falando aí de 31 graus. Então eu posso colocar aqui, ó, 32 graus. Legal. Depois desses 32 graus, se em qualquer momento o software encontrar colisão de novo, eu dou uma tolerância de mais 30 graus. Ou seja, está com 32, encontrou colisão, ele pode ir 30 para um lado ou 30 para o outro. Legal, pessoal? Bem simples a programação. Isso aqui ele já calculando, ele já está com todo o cheque de colisão. Você não precisa fazer mais nada. É pós-processar e colocar na máquina. Então, ó, ângulo tilt. Vamos fazer o seguinte, ó, vou colocar 15, que aí a gente consegue observar melhor essas mudanças aí de inclinação, tá? Vamos enxergar isso na máquina. Então, ó, vamos lá. O próprio software
encontrou o melhor posicionamento, né? O B45, C359, por aí vai. Então, você não tem trabalho nenhum de ficar definindo plano. O software define o melhor posicionamento para inclinar e fazer esse acabamento. Então ele vai fazer aí indexado e assim que ele encontrar colisão, em algum momento, se ele encontrar, ele muda a indexação. Ó, B45, você não mudou, olha lá, mudou para C30, mudou para B30, se é alguma coisa, ó, sem colisão. Então, pessoal, a ideia era trazer um panorama geral aí do Hypermill. Espero ter tempo aí para postar mais algumas novidades, algumas coisas aí sobre o Hypermill. E é isso aí. Muito obrigado e até logo.